Questionário da lição 4. Gerados pela palavra da verdade. Responda conforme a revista da CPAD do terceiro trimestre de 2014 para jovens e adultos. Tema: Fé e Obras. Ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Aqui nos nossos vídeos nós trazemos apenas as respostas verdadeiras e já trazemos as frases completas. Você pega o nosso questionário em nosso site, que você vê o endereço aí, a partir de quinta-feira. Vamos então à primeira pergunta dentro do texto áudio, para completar. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 de Pedro 1:23. Verdade prática. Agora a segunda pergunta para completar. Somente aqueles que foram gerados pela palavra da verdade são guiados pelo Espírito Santo. Agora dentro da parte número 1, a relação entre os pobres e os ricos da igreja, como está em Tiago 1:9-11. Pergunta número 3. Como era a classe dos pobres na igreja do primeiro século? Do ponto de vista social, a pobreza exclui o ser humano dos direitos básicos necessários à sua subsistência. Não é difícil reconhecer que a igreja do primeiro século era constituída por duas classes sociais, a dos pobres e a dos ricos, tendo, evidentemente, mais pobres em sua composição. Uma vez que não podemos fazer acepção de pessoas, como está em Romanos 2:11 e Colossenses 3:11, os pobres daquela época que foram gerados pela palavra e inseridos no corpo de Cristo, a igreja, tinham motivos de alegrar-se no Senhor, pois além do novo nascimento, eles eram acolhidos pela igreja local. Gálatas 2:10. Pergunta número 4. Como eram os ricos na igreja antiga? Por vezes, os ricos são identificados na Bíblia como judeus proprietários de muitos bens e que negligenciavam as obrigações que pesam sobre os que desfrutam de tal condição. Veja aí as referências. Por suas atitudes, eles eram frequentemente repreendidos pelas Escrituras. Veja aí as referências. Os ricos e abastados têm a tendência a desenvolverem a arrogância, a autossuficiência e a postura de senhores poderosos que pensam poder comprar as pessoas a qualquer preço. As Escrituras são claras em afirmar que o reino de Deus não pode ser comprado por dinheiro algum. É possível o irmão rico ser gerado pela palavra e tornar-se um filho de Deus? Sim, claro. Porém, ele pode encontrar maiores dificuldades para desprender-se de suas riquezas. É imprescindível que os mais abastados compreendam que após entregarem-se a Cristo, obedecerão ao mesmo evangelho a que os irmãos pobres submetem-se. Aqui torna-se ainda mais clara a verdade bíblica. Para Deus não há acepção de pessoas. Pergunta número 5. Perante Deus, pobres e ricos são iguais. Complete. A igreja local deve receber a todos no espírito do evangelho, isto é, como membros da família de Deus, pois através da salvação em Cristo, independentemente da condição social, todos têm a Deus como Pai. Romanos 8:14. E a Jesus como irmão, Lucas 8:21. Somos co-herdeiros juntamente com Cristo de uma herança eterna, 1 de Pedro 1:4. Pertencentes à Santa Família de Deus, como está em Efésios 2:19. E cidadãos de um reino imutável, Hebreus 12:28. Na família de Deus há lugar para todo ser humano justificado por Cristo. Portanto, o irmão pobre e o irmão rico não devem se envergonhar de suas condições sociais. Se o Evangelho alcançou seus corações, o rico saberá biblicamente o que fazer com a sua riqueza, e o pobre, de igual forma, como viverá sua pobreza. O importante é que Cristo em tudo seja exaltado. Agora, dentro da parte número 2, Deus só faz o bem. Tiago 1:16-17. Pergunta número 6. O que quer dizer a expressão não erreis? Com essa advertência, o meu irmão do Senhor não está afirmando a doutrina da santidade plena ou perfeccionista, a de que o homem, uma vez remido, não mais pecará. Tal palavra tem como propósito conclamar o crente a não dar ouvidos à voz da concupiscência carnal. Pergunta número 7. O que quer dizer o versículo 16? É uma advertência para os crentes não se curvarem aos desejos imorais e infames do mundo. Deus é a fonte de tudo que é bom. Não podemos dar crédito àquilo que é mau. Pergunta número 8.
De onde vem o dom e a boa dádiva? Um dom de Deus, como a sabedoria, que torna uma pessoa espiritualmente madura, não pode ser recebido pelo crente através de esforço humano. Quem o distribui é Deus. Este dom é fruto da graça do Pai para nós. Num tempo onde o ascetismo religioso tende a tirar o foco da glória de Deus e da sua benignidade, tornando o ser humano digno do céu, precisamos lembrar que a nossa vida espiritual não depende de disciplinas humanas para receber dádivas de Deus. Depende de um relacionamento livre, espontâneo e sincero com o Pai das Luzes, mediante o seu Filho, Jesus Cristo, e na força do Espírito Santo. Pergunta número 9. Onde está a origem de tudo que é bom? Então, ao escrever que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, Tiago declara que apenas as boas virtudes vêm de Deus. Não há sombra de variação no Pai das Luzes, isto é, nele não há momentos de trevas e outros de luzes. Só há luz, ele não muda, e é bom. Não faz o mal aos seus filhos. Lucas 11, de 11 a 13. Infelizmente, muitos têm uma visão turva de Deus como se ele fosse um carrasco pronto a castigar-nos na primeira oportunidade. Não devemos falar sobre o Pai desta maneira. Lembremos-nos do ensinamento joanino que fala sobre sermos defendidos e advogados por Jesus, o Filho de Deus. 1 de João 2, 1 e 2. Agora, dentro da parte número 3, primícias de Deus entre as criaturas. Tiago 1, 18. Pergunta número 10. Cite algumas coisas que só Deus faz. A regeneração é um milagre proveniente do Pai das Luzes, segundo a sua vontade, como está no versículo 17. Foi Ele que nos gerou pela palavra da verdade. Ser gerado de novo é uma ação realizada exclusivamente pelo Pai das Luzes, através do Espírito Santo. Ele limpa o homem de seus pecados, Isaías 1,18, dando-lhe perdão e implantando-lhe um novo caráter. Aqui acontece o que o nosso Senhor falou aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. O Pai é a fonte de nossa vida espiritual. João 1, 12 e 13. Pergunta número 11. Por que Tiago usa a expressão palavra da verdade? Naqueles dias, parte da igreja estava dispersa, sofrendo muitas tribulações. Para superá-las, era preciso uma inabalável convicção de que, apesar das lutas, ela não havia deixado de ser as primícias do Senhor entre as criaturas. Por esse motivo, Tiago enfatiza a expressão palavra da verdade. Fomos gerados e enxertados pela palavra que salva a nossa alma. Versículo 21. Assim, a despeito de todas as circunstâncias difíceis da vida, podemos aplicar essa verdade afirmando que somos filhos de Deus, as primícias entre as criaturas do Senhor. Pergunta número 12. Qual o propósito de Deus para nós, segundo Tiago? A salvação é a maior bênção de Deus para a humanidade. O propósito divino não é primeiramente abençoar o crente com bênçãos materiais, mas fazer dele primícias de suas criaturas, os salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. No Antigo Testamento, as primícias eram a colheita do melhor fruto, como está em Levítico 23, Êxodo 23 e Deuteronômio 18. Ao referir-se às primícias, Tiago dizia aos primeiros irmãos, notadamente judeus, que eles foram escolhidos como primícias do Evangelho, os primeiros de muitos outros que Deus havia começado a colher. Alegre-se no Senhor, você faz parte das primícias da sua geração, escolhido por Deus e nomeado por Ele para proclamar as virtudes do Senhor neste mundo. Agora, dentro da conclusão, nossa última pergunta, número 13, para completar. Inseridos no processo de aperfeiçoamento espiritual, sofremos os mais diversos tipos de provações, independentemente de nossa posição social, econômica e cultural. Tais situações aperfeiçoam-nos e amadurecem-nos como pessoas. Quando alguém é gerado pela palavra da verdade, ele é chamado pelo Pai a viver o Evangelho em fidelidade. Não podemos nos esquecer de nosso maior desafio: fazer o Evangelho falar num mundo dominado por relacionamentos distorcidos. Somos o corpo de Cristo, a Igreja de Deus, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Glória a Deus, aleluia.